eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos conversar aqui, trouxemos o nosso convidado, é um arquiteto, um empreendedor, e a gente vai falar com ele sobre esta área, do empreendedorismo, e vamos falar com ele também sobre a questão da arquitetura de Teresina. Que caminho nós estamos seguindo? Nós vamos falar com ele sobre como criar uma empresa para e passos. O que é importante nesse momento? Porque tem muita gente hoje em Teresina que pensa em empreender. Tem disposição, tem boas ideias, tem até capital. Mas, infelizmente, essas pessoas não conseguem levar a cabo esse projeto porque não seguem as etapas importantes e necessárias para qualquer empreendimento. Tudo isso a gente conversa com Ranieri Pierotti, que é o nosso convidado de hoje. Tudo bom, Ranieri? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus. Ranieri, eu queria que a gente começasse aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, bem descontraído, como de sempre aqui no Business Cast, você se apresentando. Quem é Ranieri Pierotti? Bom, eu sou arquiteto por formação. Eu vim de uma escola de arquitetura bem moderna, e o que acontece? Quando eu entrei na arquitetura, eu comecei a trabalhar fazendo como todo mundo, projetos de casa, aquelas coisas, tudo tranquilo. O trivial, né? O trivial. E aí, Douglas, por incrível que pareça, Trivial, gente, para quem tem formação na área. Né? Exatamente. Eu, se for fazer, a casa cai no outro dia. Mas aí o que acontece? Eu estava num mercado, entendeu? Que é bem interessante, mas assim, é o mercado que muita gente entra. Então a concorrência estava ficando muito grande. Ainda mais o recém-formado começa sempre por aí, né? E aí, Douglas? Desculpa, é até uma exigência da sociedade, né? Sim. Da família, né? Então, você tem um filho arquiteto, a família tem um membro que é arquiteto, aí já começa a exigir dele bons projetos nesta área, né? Sim. E aí o que acontece? Eu tive um cliente que procurou a gente, e aí a gente disse, olha, eu quero que você faça isso para essa empresa. E eu fiz, e aí ele disse assim, agora eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. E aí foi onde eu mudei completamente. Você está se referindo aos para e passos de uma construção, né? De uma empresa. Não. Eu estou dizendo o mercado de trabalho na arquitetura. Sim. Entendeu? Como foi que eu mudei completamente o foco da minha empresa. Então, assim, ele pegou, era uma grande empresa, e aí eu atendi ele, graças a Deus, sem experiência nenhuma. E essa empresa me forçou a dizer assim, não, tu é desenrolado, tu consegue. Tu é desenrolado, tu consegue, corre atrás. E aí, quando eu pensei que não, eu estava com outros clientes do mesmo ramo, no ramo empresarial, e com sérias dificuldades de viabilizar as suas empresas aqui em Teresina. E aí, graças a Deus, eu comecei a estudar mais essa área, aquela coisa toda envolvendo legislação urbanística, legislação ambiental, legislação trabalhista e outras legislações, né? Que o pessoal pensa que o arquiteto é só desenhar. A gente lê muito, e principalmente legislação ambiental, legislação urbana, legislação trabalhista, porque uma empresa, para ela abrir, ela tem que estar em perfeito acordo com tudo isso. Então, hoje você explora, além dessa parte da arquitetura, que todo mundo tem essa ideia do arquiteto em si, você explora um nicho que não era explorado até então. Não. E, inclusive, assim, veja só a importância de você ter um diálogo, um network com outras pessoas, que você vai ver o tanto que essas pessoas vão lhe abrir a mente. Eu caí nessa área empresarial, basicamente o meu cliente me empurrando. Vai que você consegue. Aí depois eu conversando com outros empresários, aquela coisa toda, e aí os empresários estavam falando de literatura para a classe empresarial. E aí eu descobri um livro que eu me identifiquei muito. E
Eu disse assim, mas rapaz, olha só como o destino faz uma coisa que a gente não imagina. O livro Oceano Azul, que é muito conhecido para quem é da área do ramo empresarial. O que é o Oceano Azul? Eu estava no Oceano Vermelho, ou seja, disputando o mercado de projetos de casas, aquela coisa toda, projeto de ambientação, decoração, que é um projeto bem disputado no mercado, e o meu cliente me levou para um Oceano Azul e tinha um universo ali promissor. Exatamente. E pouco explorado, né? Pouco explorado, porque assim, é realmente um ramo muito difícil. Outras pessoas já tentaram entrar na área, não conseguiram, porque você tem que ter muita leitura e muita interpretação. Porque lei é interpretação. E Douglas, tem uma coisa que é assim, tu chega numa SAAD dessa, no SDU, que agora mudou o nome, a lei que eles usam lá, o Código de Obra diz uma coisa. Quando tu chega lá na S-Trans, você tem outros dizeres lá que dizem assim, aqui não permite isso. Isso daqui não tem como um caminhão que vai abastecer a empresa, fazer um giro sem causar grandes transtornos aqui à comunidade. Então, assim, você tem que saber interpretar diferentes leis para poder convencer, muitas vezes, o analista da prefeitura de a questão de bom senso. Olha, eu posso atender isso, mas vai causar um impacto muito grande nisso daqui. E aí, como é que a gente faz? E aí, Douglas, eu comecei a explorar realmente, me apaixonei pela área, nessa área de atender empresas. Hoje a gente trabalha com praticamente Você trabalha com consultoria, na verdade. Exatamente. Né? E executa os projetos, termina executando Sim. Porque o que a gente está falando aqui, gente, o Ranieri se especializou nessa área. Quando você vai abrir uma empresa, não basta você ir na junta comercial e registrar a empresa. Exatamente. Tem todo um processo, dependendo da área que você vai atuar. Você precisa de uma licença ambiental. A licença vai ser onde? Vai ser do Estado, do município ou da União, através do IBAMA, dos órgãos. Então, a empresa do Ranieri tem conhecimento, tem know-how, expertise exatamente nesta área. E aí você presta essa assessoria e a sua empresa trabalha com esse foco, não é? Exatamente. E aí, Douglas, assim, por incrível que pareça, eu até gravei no outro podcast, que assim, a empresa foi muito bem, aquela coisa toda, e eu abri um outro leque, que na verdade foi o primeiro, que era de trabalhar com prefeituras. E como eu não tinha experiência nenhuma, nem tinha maldade, não sabia que era um mercado tão complicado para você sobreviver, eu terminei quebrando, eu e os meus sócios. E, por incrível que pareça, eu disse, olha, eu não vou mais trabalhar com prefeitura nem governo do Estado. Com o setor público, né? Com o setor público, não quero mais nem saber. Até porque, assim, você se esforça, faz um trabalho bem feito, e aí, para você receber seu pagamento, você tem que ficar adulando para receber. Poxa, isso é triste para quem trabalha de uma forma correta. Então, eu aboli completamente. E aí, como eu te falei, teve esse Oceano Azul que me empurraram para ele. E, graças a Deus, eu estou muito feliz nele. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sem entregar o ouro, Sim, que é a expertise da sua empresa. Mas, assim, a gente tivemos aqui outros empresários. Por exemplo, nós trouxemos aqui o empresário lá de regeneração, que é produtor de soja. Sim. E ele falava da dificuldade que ele teve de se instalar aqui no Piauí por conta de uma série de licenças, uma burocracia muito grande. E assim, eu queria que você falasse da dificuldade que você, como consultor, enfrenta e que as empresas em geral, que não têm uma empresa como a sua, sofrem quando precisa fazer essa via sacra, né? Sim. Essa peregrinação pelos órgãos públicos. Fala um pouco disso. Bom, das suas experiências, né? Essa sua pergunta foi excelente. Parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Combinamos não. Mas assim, você falou assim, Ranieri, você não entrega o ouro da sua empresa. Sim. A minha empresa não tem ouro. Muito pelo contrário, a gente trabalha com muita simplicidade, graças a Deus. E nós temos aqui o nosso primeiro papel. Ah, tá. Vamos certo? Lá, então. Que é o propósito. Não, puxa mais para você. Aí, isso é para você.
Aqui, ó, é uma primeira etapa de quem vai empreender. Alcançar objetivo, finalidade e intuito. Douglas, quando você abre uma empresa, tem que ter um propósito, certo? E o propósito da gente não é enriquecer. Lógico que se vier riqueza, seria muito bem-vindo. Mas nós temos um propósito que é o quê? Ajudar a desenvolver o estado do Piauí. Esse é o nosso propósito. Por isso que a gente trabalha incentivando, assim, outras pessoas. Lá na nossa empresa, a gente forma outras pessoas também para essa área. Você sabe por que a gente forma outras pessoas e a gente não forma essas pessoas para ser nossos concorrentes? Nós somos um estado pobre, entendeu? E o fato da gente ser um estado pobre, a gente precisa de outras pessoas para somar com a gente. Que bom. Douglas, teve uma época que tinha tanto cliente me procurando e eu não tinha como atender porque minha equipe é pequena. Então, assim, lá na própria Trieto eu montei, de uma forma bem interessante, uma universidade corporativa. Olha aí, rapaz. Eu trabalhando com esses grandes grupos, todos os grandes grupos têm uma universidade corporativa. E eu disse assim... Por exemplo, um grupo que você conheceu que tem essa visão. O Mix Mateus aqui, que é um grupo recente, ele tem uma universidade corporativa. Dentro do grupo. Dentro do grupo, para formar pessoas. Existe uma frase que diz o seguinte: os melhores profissionais são formados pelas empresas. Sim. Ninguém recebe um funcionário perfeito que saiu de uma faculdade ou saiu de uma escola técnica. Cada empresa também, cada grupo desse é um universo diferente. Você tem toda uma formação acadêmica, mas você não conhece a engenharia daquela empresa, né? Exatamente. A engenharia organizacional, a visão dela. Então, quando você se forma dentro da empresa, você vai produzir exatamente dentro da expectativa do grupo. Mas, Douglas, eu tenho um diferencial que é assim. Eu sempre fui muito curioso e sempre muito estudioso do meu cliente. Eu estudo o meu cliente. Quando eu descobri que eles têm uma cultura, uma universidade corporativa, eu fui pesquisar como é que funciona isso. E olha só, eu disse, não, eu tenho que fazer também, eu preciso formar mais gente com o meu conhecimento que eu tenho hoje, para que essas pessoas, quando venham empresas de fora, essas pessoas possam atender. Porque é um mercado muito amplo, Douglas, é um mercado muito amplo. E assim, toda empresa que vem se instalar no estado do Piauí, principalmente em Teresina, já pensa assim: esse tanto de dificuldade que eu tenho para me instalar em Teresina, é alguma perseguição da prefeitura ou é alguma perseguição de um sindicato, de uma associação, alguma coisa assim, que não queira que a gente vá entrar em Teresina? Aí eu disse, não, infelizmente isso não é um privilégio seu. Todo mundo que vem para Teresina sofre com isso. Então, assim, tem muito mercado para isso. A gente, inclusive, outro dia a gente entrou numa discussão e alguém levantou essa questão. Eu acho que é bem pertinente eu falar sobre isso agora. Dizem que a situação hoje melhorou muito com relação ao registro na junta comercial de uma empresa. Sim. Mas aí a pessoa diz assim, mas ainda assim é complicado. Que diz que em Fortaleza é VaptVupt. E é assim realmente? Fortaleza você tem o que a gente chama de alvará expresso. Não dá para copiar isso para cá não, Ranieri? Assim, depende de quê? É da prefeitura? É da Câmara Municipal? Depende da nossa legislação. Infelizmente, então, depende da nossa legislação. Passa necessariamente pela Câmara, né? Passa pelos gestores, passa pelos os diversos secretários da Prefeitura de Teresina, como também, Douglas, passa pelo Estado. Entendeu? Por exemplo, tem licença ambiental que você tira na Prefeitura de Teresina. Tem licença ambiental pelo porte da empresa que não é com a Prefeitura de Teresina. Com a SEMAR, que é a Secretaria Estadual de Estado. Só que assim, não é só a Secretaria Estadual que vai dar essa licença. Algumas partes vão ser pela Secretaria Municipal também. Entendeu? E ainda tem o IBAMA na história, né? Ainda tem o IBAMA dependendo do porte. Entendeu? Mas é sempre bom a empresa trabalhar de uma forma sustentável. Entendeu? Aí, Douglas, o que acontece? Voltando para a questão da estrutura organizacional, né?
Aí, quando a gente vai abrir uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que ter como parceiro é esse daqui, ó. O contador da empresa. Isso contador é fundamental. Douglas, esse e não pode ser qualquer contador, né? Não. Isso daí foi um dos grandes erros que eu cometi. Eu não sei nem dizer se foi um erro, porque foi por inocência, entendeu? Eu não sabia como é que funcionava. E aqui no Piauí também a gente não tem quem oriente a gente de uma forma melhor. Como foi que eu consegui isso daí? Tendo o contato com esses grandes grupos, tendo contato com outros empresários, e aí eu fui amadurecendo, entendeu? E, por exemplo, hoje o contador da minha empresa, ela atende empresas da minha mesma área, que é da área da construção civil. Porque ele tem essa expertise. Se você vai abrir uma clínica, se você é um médico recém-formado e você vai abrir uma clínica, procure o quê? Um contador que tem experiência com empresas da área de saúde. Porque ele tem aquela expertise para a contabilidade nessa área. E a gente sabe que nós somos afogados em imposto. O empresariado brasileiro não cresce por quê? Porque o imposto é um dos grandes entraves da gente. O Estado, nas suas 3 esferas, é um sócio à parte, né? Exatamente. É o nosso maior sócio. Não tem prejuízo, só lucro. Entendeu? E assim, a gente hoje tem um concorrente que é extremamente cruel, que é a China. Sim. Produz muito, produz barato. Nós temos muito imposto, Douglas, e além de ter muito imposto, nós temos o quê? Energia cara. E ninguém funciona em empresa à luz de vela. Energia. Entendeu? E assim, hoje, para você ter uma ideia, grandes empresas, pequenas empresas, principalmente as pequenas, investirem em energia solar, para quê? Para poder baratear os custos e poder sobreviver no mercado. E aí o que acontece? Lá se vem taxações e taxações. Estão taxando assim, até o sol, né? Exatamente. Como é que a gente quer crescer desse jeito? Aí nós temos, Douglas, depois do contador, que eu te falei que a gente tem que ter um contador com experiência, eu te falei do propósito, não falei? Falou. No começo? Primeiro. Que o nosso propósito é o quê? É fazer com que o Estado possa desenvolver com a nossa contribuição, mesmo pequena, mas a gente fomentar tem que... o desenvolvimento de alguma forma. Exatamente. E quando a gente absorve todos esses problemas que essas empresas de fora vêm para cá e não conseguem, entendeu? A gente está, sim, ajudando o Piauí, principalmente Teresina, a se desenvolver, a gerar mais emprego. Douglas, não tem coisa melhor do que... A inauguração é o glamour, mas não tem coisa melhor do que a obra estar terminando e está começando a chegar aquele povo que conseguiu aquela vaga de trabalho. É surpreendente isso. E você chega, encantador. E você chega para conversar com eles, eles dizem assim, olha, eita, que agora eu estou feliz, eu estou tendo meu emprego, eu vou comprar isso daqui, eu vou fazer isso, vou até conseguir fazer uma reforma na minha casa. Cara, é gratificante você ver o pessoal tendo uma coisa chamada dignidade. Porque não existe coisa melhor que chegar ao final do mês e você ter seu dinheiro, mesmo que seja pouco, aquela coisa toda, resultado do seu trabalho. Já dizia o poeta que sem trabalho o homem não tem honra, né? Exatamente. O trabalho dignifica, isso é público e notório. Não é à toa que a criminalidade aumenta quando o desemprego aumenta, né? Sim. As pessoas, quando trabalham, que podem, por menor que seja o salário, as pessoas conseguem honrar seus compromissos, porque o pobre, talvez, eu não tenho nenhum receio em dizer isso, o pobre é o maior pagador que existe. Sim. Quando você vê um pobre que não conseguiu pagar, porque realmente ele está no fundo do poço, porque ele fica sem comer e paga. Isso é a gente que trabalha com comércio, a gente que consegue estar perto de muita gente na periferia de Teresina, a gente percebe isso. O comerciante sabe disso, né? Exatamente. O comerciante sabe disso. Agora, Douglas, uma coisa que eu sempre fui muito transparente lá com todo mundo que trabalha comigo, que é o seguinte, existe uma imagem, principalmente que é divulgada nas escolas,
seja público, seja particular, que o empresário ele é o grande vilão. Esse mito precisa ser desmistificado. Exatamente. E assim, por que eu trabalho com transparência com todo mundo? Eu chego e digo assim, olha, o custo que você tem para a empresa é esse. E o que você recebe é isso. Ou seja, praticamente, numa linguagem bem popular, a gente pode dizer assim, ó, o que sobra é o que eu te pago. E a gente paga encargos sociais muito altos, certo? A gente paga, aliás, além da gente pagar encargo social muito alto, o governo ainda come uma fatia do salário do funcionário. Gente, é triste quando você vai pagar um salário mínimo que aquela pessoa vê e diz assim, rapaz, eu não estou recebendo nada. E aí a gente vê aquela pobre pessoa se virando o mês todinho para sustentar ele e a família com aquele dali. Entendeu? Mas quem produz riqueza nesse país são as empresas, né? Sim. São os empreendedores. E Douglas, outra coisa também. O Estado não produz nada. Não. O Estado não produz uma caixa de fósforo, um palito de fósforo. Quem produz são os empreendedores e que correm o risco, que arriscam às vezes o seu patrimônio. Quantos empresários não fazem um financiamento dando a própria residência como garantia, porque acredita naquilo e às vezes não dá certo e fica no prejuízo, mas o salário tem que ser pago. E Douglas, na verdade, você sabe quem que realmente explora o trabalhador brasileiro? Sim, quem? Sabe quem é? O governo. O Estado. O Estado como um todo, o governo brasileiro. Exatamente. Nas suas 3 esferas. Olha, o que acontece? O cidadão trabalhou, uma boa parte do que ele trabalhou foi o quê? De imposto. E aí o que acontece? Quando nós temos governos que retiram muito do trabalhador, retiram muito das empresas, por exemplo, como eu te falei, a gente está tendo um concorrente que a gente não sabe como é que vai enfrentar. Que a gente nem conhece, mas é poderoso. É a China. A China produz tudo com mão de obra extremamente barata. E nós temos aqui do outro lado encargos, muitos tributos. Taxa, contribuição, e energia imposto. Caríssima. Então, como é que a gente vai crescer como Brasil? Entendeu? Mas, assim, acima de tudo, Douglas, o que é que acontece? Nós temos que ter, além de tudo isso, coragem para empreender. A gente tem que ter isso bem daqui, ó. A ambição, que precisa ser esclarecido. Ambição não é um defeito. Podemos até dizer que é uma qualidade. O que a gente não pode é confundir ambição com ganância. O ganancioso só quer para ele. O ambicioso quer ganhar para dividir, né? Exatamente. Ó, quando eu falei aqui que eu não tenho medo de formar outras pessoas, é que eu estou dizendo que eu não tenho ganância. Muito pelo contrário, se a minha empresa tem um propósito que é desenvolver, como é que eu vou ajudar a desenvolver o Estado sem preparar ninguém, né? Sem preparar ninguém. Muito pelo contrário, Douglas. Se eu vejo outras pessoas fazendo o que eu faço e conseguiram fazer aquilo dali, eu fico orgulhoso. Porque, rapaz, está dando resultado. Isso é bom. É tanto que hoje a gente tem uma equipe de empresários que a gente anda nas faculdades incentivando as pessoas a empreender. E quando a gente diz assim, a ambição, Douglas, isso daqui é uma palavra que hoje soa como música para mim. E as pessoas, tu é ambicioso. Sou orgulho, muito ambicioso. Com muito orgulho, né? E Douglas, o que acontece? Quando eu digo que é uma ambição, quando eu comecei a trabalhar para esses grandes grupos, certo? Eu via como é que eles funcionavam, eu começava a dizer, rapaz, que coisa maravilhosa, como foi que esses caras conseguiram fazer tudo isso. E o interessante, a gente diz que o capitalismo, ele só oprime, não é verdade? É o que Mas não é verdade. É o que ensinam por aí. É o que ensinam, que se propaga por aí. Mas, por exemplo,
o capitalismo ele é tão injusto que a gente viu o seu Wilson Mateus, que graças a Deus não achou ouro. Foi. Ele começou pelo garimpo. Graças a Deus não achou ouro, porque se ele tivesse achado ouro, ainda hoje estaria garimpeiro. E aí o que acontece? É um cara que explodiu, bem aqui no Maranhão. Aqui no Piauí nós temos N exemplos, o seu Damásio é um. Eu, inclusive, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi no seu Damásio. Foi, né? Foi. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer, porque lá era São Miguel da Baixa Grande, o local onde o seu Damásio se criou. Era extremamente um local pobre. O seu Damásio, que é o pai do nosso querido amigo, inclusive associado aqui do móvel, Danilo Damásio, o seu Damásio eu tive uma experiência muito próxima com ele. Primeiro ele foi muito amigo do meu pai, até chegaram a trabalhar juntos. Mas eles se distanciaram e uns 10, 15 anos depois eu me tornei amigo dele. E aí, depois que eu me tornei amigo dele, eu fui falar para ele, você sabe que é meu pai? Aí, Francisco Ferreira Lima, conhecido como Chicó e tal. Pai, fui muito amigo do teu pai. Então, a minha amizade com ele não tem nada a ver com a amizade com o papai. Sim. E ele era uma figura, assim, de uma sabedoria incrível, né? Aliás, essa questão de sabedoria e de conhecimento, eu vi um ditado que diz o seguinte: conhecimento é saber que tomate é fruta. E sabedoria é não botar o tomate na salada de fruta. É verdade. Isso é incrível, rapaz. Um negócio assim Mas faltando a falar sobre o seu Damásio. O seu Damásio começou na vida como cobrador da TV Clube. Não sei se você sabe disso. Não. Inclusive o Danilo esteve aqui comigo e ele contou essa história, né? Eu já sabia. Ele foi contador da TV Clube. Depois montou um pequeno comércio, comprou um comércio de peça de bicicleta, que o cara estava saindo do ramo, ele comprou, e aí começou. Mas ele tinha uma visão... Eu lembro que eu era adolescente, antes de eu conhecer ele trabalhar no grupo, o que explodiu o grupo para esse boom que cresceu, foi aquele negócio, monte sua própria bicicleta. Sua própria bike, Que ele me contou essa história. A turma da época, né, que era adolescente, comprava os rádios, comprava tudo. Ele me disse que viu essa história na Bélgica. Disse que chegou em Bruxelas e ele estava lá. Depois ele viu na Holanda também as pessoas montando as suas próprias bicicletas. E aí teve essa ideia, depois implantou aqui. Mas voltando lá à história dele, então ele começou como cobrador da TV Clube, depois ele montou esse empreendimento, mas a visão dele em relação a se tornar grande, porque o empreendedor tem que ter essa visão, né? Sim. Ele tipo assim, tinha uma pessoa lá da cidade dele, que você conhecia a cidade, São Miguel da Baixa Grande. Disse, rapaz, eu queria ir para Teresina e tudo, queria um emprego lá na tua empresa. Não, você quer ir para Teresina, você quer trabalhar, eu monto uma empresa para você. Aí ele montava uma lojinha de peças, desde que você compre as peças comigo. Sim. E aí que começou a distribuição de bicicleta, e hoje é o maior balcão de venda de autopeças para motos, talvez até da América Latina. Sim. Né? Mas prossigamos. Então, como eu te falei, trabalhando para esses grandes grupos, e aí, sem sair daqui da nossa ambição... Sim, okay? Ainda estamos na ambição. Ainda estamos na ambição. Um empresário sem ambição não é empresário. E uma pessoa que não tem ambição, desculpe, mas ela não vai muito longe, não. Uma pessoa física sem ambição, ela termina mergulhando na pobreza de espírito. Entendeu? Que é o pior tipo de pobreza que possa existir. E, Douglas, aí o que acontece? Eu trabalhando para esses grupos, e eu via como acontecia dentro deles aquela coisa toda, e como é que funcionava isso. O projeto deles tinha que atender isso, porque tudo deles funcionava desse jeito, esse daqui era desse jeito. E assim, foi o que aconteceu. Eu percebi que eu estava perdido trabalhando para esses caras, para esses grandes grupos. Por quê? Porque eu não tinha uma noção real da dimensão dessas empresas e como elas funcionavam, aquela coisa toda. E aí, eu fiquei assim, rapaz, eu tenho que melhorar nisso daqui. Aí foi onde eu conheci uma empresa que ela trabalha fazendo um sistema de gestão da qualidade para grandes grupos.
E aí eu conversei com o cara, né? Dos proprietários da empresa, e falei aquela coisa toda, que eu estava querendo contratar uma empresa que pudesse me orientar, e, não só a mim, mas meus sócios, e a minha equipe também. Aí ele disse, rapaz, eu posso ver sim uma possibilidade para ti. Aí ele disse, pode mesmo? Posso. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a conversar com ele, aí ele disse assim, rapaz, me fale um pouco da sua empresa. Aí eu comecei a falar e comecei a dizer quais são os grupos que eu atendo no âmbito nacional. Aí ele disse assim, olha, Ranieri, eu faço questão de te atender. Uma coisa puxa a outra, né? É uma empresa de Cuiabá, certo? Que é posso citar o nome da empresa? Pode sim. Que é a empresa Plenium. Eles sim. trabalham justamente com o sistema de gestão da qualidade. Como é que tu, no Piauí, conseguiu tudo isso de cliente? Mas você já antecipou uma coisa que eu ia para a gente falar depois que você terminar de fazer essa exposição, quero que você fale dos grupos de projeção nacional que você já atende, ou já atendeu. Certo. Né? No caso, por exemplo, o Mix Mateus é um, a Avan é outro, o Atacadão a gente já atendeu também, a gente já atendeu a Claro, aqui no Piauí. A gente já atendeu a Latam, aqui no Piauí. Só empresas fortes, viu? A gente atendeu, por exemplo, a Ford Antares é cliente nosso, inclusive a obra que está tendo agora é projeto nosso. A BMW, a Izar BMW também é cliente nosso, que é grupo de fora. Sim. O açaí, você chegou a trabalhar com açaí? Não, açaí não. Deixa eu ver aqui, que são tantos, parece até ostentação, mas não é. O último agora que a gente teve agora foi o grupo Newland. Sim. Que é a Toyota, a Land Rover, essa marca nova de carro que chegou aqui, que é a GWM, também é cliente nosso. Uma que a gente terminou agora a obra deles, ficou um espetáculo, que é a Red House, aquela escola internacional que chegou aqui também. Assim, a gente tem uma quantidade de clientes muito bons. Que bom. Por isso que esse consultor chegou e disse assim, não, pela tua carta de clientes, eu faço a questão de lhe atender. Uma carteira dessa, eu quero estar perto. O que aconteceu? Ele disse assim, Ranieri, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a cultura organizacional de vocês. E eu disse, o que é isso? Ele disse, olha, toda empresa tem que ter uma cultura organizacional. Que, na verdade, assim, toda empresa tem. Mesmo que ela diga que não tem, ela tem. Ela segue, mas precisa ser organizado, né? A cultura, se a empresa é desorganizada, é porque a cultura dela é aquela desorganização. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando uma empresa ela organiza, faz tudo isso, aí ela realmente passa a ter uma cultura organizacional bem forte. Muitas vezes você chega e diz assim, Douglas, para você ter ideia da grandiosidade de uma cultura organizacional. Tu pega um jovem adolescente para trabalhar num comércio de bairro. Muitas vezes aquele adolescente, aquele jovem, quer dizer, desculpe, ele não tem o mesmo compromisso que ele teria trabalhando numa grande empresa. Por quê? Só pelo fato de ser de bairro ou porque ela ser pequena? Não, é porque às vezes não tem organização. Você chega assim, qual é o propósito dessa empresa? Quais são a missão, a visão e valores dessa empresa? Como é que eu devo tratar meu cliente? Por exemplo, eu vou falar aqui abertamente. Gente, a Drogazil, eu sou apaixonado pela cultura organizacional daquela empresa. Você vê que é a única drogaria que lhe vende e a pessoa do caixa, ela vai lhe deixar na porta. Mas, Douglas, eles são mais do que isso. E isso é cultura organizacional. O balconista, o farmacêutico, ele está ali lhe atendendo. Aí o que acontece? Está tendo muita fila no caixa. Aí ele abre outro caixa. O atendente, o balconista, ele sai do balcão, vai para o caixa, diz muito obrigado lá na porta do estabelecimento. Para que coisa melhor?
Não é maravilhoso isso daí? Sem dúvida. Isso é cultura organizacional. Por que eu digo que isso tem que estar escrito? Por quê? Porque quando a pessoa entra, ela tem que conhecer a cultura daquela empresa. E esse padrão de atendimento da Drogasil, isso é cultura organizacional. Entendeu? Aí o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar no nosso código de cultura, a primeira coisa que a gente começou foi isso daqui, olha. Missão, valores, missão e visão. Douglas, é comum a gente chegar nas empresas, seja ela pequenininha, seja ela médio e grande porte, tá lá com simples decoração. Simples decoração, missão, visão e valores. Onde é que está o erro? Não vivencia isso. Então, quando você tem aquilo dali, você tem só no papel. Você sabe como é que funciona a missão, visão e valores? Eu vou saber agora. Quando você chega para o seu colaborador, até mesmo para os seus sócios, e diga assim, valores, qual é o valor da nossa empresa? Aí você lê com ele e diga assim, o que você entendeu por isso? Me diga quais são os valores da sua empresa, da nossa empresa, porque quando você trabalha numa empresa, a empresa também é sua. Entendeu? É por meio daquela empresa que você vai levar o seu ganha-pão para sustentar com dignidade a sua família. Aí você pergunta, isso daí eu fui treinado por essa empresa de fora. Para poder entender e captar essa ideia. Exatamente. Aí eu pergunto, valores, o que você entendeu por isso? Aí ela diz. Aí a segunda pergunta é, como é que você, colaborador, vai conseguir fazer valer os valores da nossa empresa? Aí você chega para a missão. Você lê com ele, entendeu? E diz assim, o que você entendeu, explique com suas palavras e como é que você vai fazer para a gente conseguir nossa missão. A mesma coisa a visão. Como é que você entendeu da nossa visão? Como é que você vai contribuir para o nosso crescimento? Porque a empresa não cresce sozinha. Você tem que crescer com quem? Com quem está trabalhando contigo. Entendeu? Crescer junto. Exatamente. Aí, meu caro, a gente trabalhando isso daqui, missão, visão e valores, nós temos isso daqui, ó. Aí alcança a cultura organizacional da empresa. Exatamente. Forma essa cultura. Você entendeu monta essa cultura. A essência da cultura organizacional? Aí o que acontece? Lá na minha empresa, como é que eu faço? Douglas, não tem encanto nenhum nas paredes. Missão, visão e valores. Mas pergunte para qualquer um. E eu faço sabatina mesmo. Né? Entendeu? Aí, gente... A equipe já incorporou, né? Exatamente. E quando a gente chega no final do ano, a gente faz um balanço da missão, visão e valores. O que a gente conseguiu? E assim, muitas empresas trabalham com metas, certo? A gente lá não trabalha com meta. Meta de vendas, meta disso aqui, meta disso daqui, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha, sabe com o quê? Com superação. Por que superação? O cliente chega querendo instalar um empreendimento dele, aqui em Teresina, e a gente vai ter que superar tudo para poder atingir. Ele ter o alvará dele, construir a obra dele e gerar empregos. Esse é o nosso propósito. Quando a gente consegue fazer que uma empresa abra, está ali tudo funcionando, nós atingimos o que? O nosso propósito. É assim que a gente funciona. Perfeito. E aí, para a gente manter a nossa empresa, a gente tem que ter isso bem daqui, ó. A educação financeira. Educação financeira. E Douglas, tu acredita que a educação financeira, eu trabalhando para esses grandes grupos, por exemplo, a gente só pensa a educação financeira não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Não é isso? Isso. A primeira coisa, né? É, a primeira coisa. Só que você tem que se educar para isso, você como empreendedor tem que se educar para isso,
E você tem que incentivar os seus colaboradores a ter educação financeira também. Porque financeiro pesa tudo. Entendeu? Pesa muito. Tu tem um funcionário que ele está preocupado, cheio de dívida. A produção dele cai. A produção dele cai porque o psicológico dele mexe. Você tem uma ideia, Douglas? Tem grandes grupos que fazem o seguinte: elas incentivam os seus colaboradores a ter investimentos, outras fontes de renda. Douglas, isso daí, a gente aprende tanto com esses grandes grupos que você não imagina. Olha só, o que faz o funcionário, às vezes, querer um concurso público? A estabilidade financeira. E aí o que acontece? Se ele tem outros fundos de investimentos que geram renda para ele, seja aplicação em bolsa de valores, em fundos imobiliários e por aí vai, o que acontece? Ele passa a ter uma renda... E é que se converte na estabilidade dele. Exatamente. Futura. E aí ele só tem que ter uma carta de investimento bem variada. Os grandes grupos, eles investem nisso. Fomentam isso, né? Eles treinam essas pessoas para isso. Douglas, aqui no Piauí, a gente tem um outro problema, sabe o que é? Muitas vezes o empresário, ele tem medo de treinar o funcionário. Tem medo de treinar o colaborador, porque ele diz assim... Vai perder. Eu vou treinar para ele ir para a concorrência, mas olha, essa consultoria que a gente contratou, ele diz o seguinte: o problema não é você treinar para a concorrência. O problema é você ficar com a pessoa sem ter treinamento. É verdade. Entendeu? Você tem uma pessoa que não é treinada... Treinar esse medo é só correr mais um risco, porque, na verdade, a empresa corre riscos em várias áreas. O que você tem que ter é o seguinte: é um diálogo bem aberto e aquela coisa. Se você vê que você está treinando, mas aquela pessoa se mostra infeliz no local de trabalho, meu amigo, procure outro lugar. Vamos entrar aqui num acordo, você vai para outro emprego, aquela coisa toda, mas... infeliz, eu não quero ninguém trabalhando comigo sendo infeliz. Porque o cara que está trabalhando sendo infeliz, ele vai transmitir aquilo dali para o teu cliente. É ou não é verdade? Sem dúvida. Ele vai transpirar isso. E aí, Douglas, outra coisa aqui também, que só para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que é o público-alvo, né? Que a gente precisa trabalhar bem. Fica bem definido isso, né? Que eu até no começo da conversa eu te falei que, olha, eu posso ter... Na Trieto, a gente tem 2.000 e poucos seguidores no Instagram. Mas quantos são meus clientes? Muito poucos. Entendeu? Então, assim, a gente investe em publicidade de uma forma bem diferente. Nunca chegou um cliente para mim, porque disse: eu vi vocês no Instagram e eu vou contratar vocês. Eles chegam e dizem assim: olha, eu... vim sobre recomendação... É o boca a boca, de diretor tal, de empresa tal. Reflexo do trabalho prestado. Exatamente. E para você que pensa que isso não funciona, a grande maioria dos empresários, dos diretores das grandes empresas, o quê? Eles têm um network muito grande. Conversam entre si, trocam experiências. Já chegou o cliente para mim, Douglas, que ele disse assim: olha, eu estava conversando lá em cidade tal, e ele disse assim: ó, você tem loja lá? Tem. Eu disse: rapaz, eu estou querendo ir para lá. E o cara disse: ó, pois procure pessoa tal, está aqui o contato dele. É o melhor tipo de investimento que você faz em publicidade. Atenda bem seu cliente. A prioridade da sua empresa é o seu cliente. Até lá na nossa empresa, a gente diz assim: o foco no foco do cliente. Foco no foco. E a nossa cultura organizacional é até interessante, porque assim, essas empresas que vêm, elas já vêm com a cultura organizacional muito forte. E aí o que acontece? A gente tem que adaptar o nosso modo de trabalho a cada empresa dessa. Entendeu? Porque senão a gente não consegue atender ele. E aí onde é que fica o complicado? É você atender a cultura daquela empresa,
como ela trabalha no mercado, como ela tem as estratégias de vendas com a legislação de Teresina. Ela é específica, ela é nossa, ela tem surpresas e a empresa que está vindo desconhece completamente. Exatamente. E quando você tem empresas que, por exemplo, ela é uma multinacional, às vezes assim, ela é uma revendedora de uma multinacional. Aí aquela multinacional diz assim, olha, tem que ser desse jeito, assim, assim, assado. Mas a lei aqui em Teresina não permite. Aí ele diz assim, mas a gente tem loja no mundo todo e funciona desse jeito. E a gente não vai abrir mão só porque Teresina é desse jeito. E aí? Aí a gente tem que buscar uma forma de adaptar, na lei, né? ver como é que faz um meio termo. A gente não pode também... Chega para o gestor municipal e diz assim, olha, a gente não pode perder essa quantidade de empregos por causa de um simples detalhe. Entendeu? Porque senão, Douglas, a gente não vai sair nunca desse atraso. Perfeito, senhor Ranieri. Olha, nós estamos aqui conversando com o arquiteto e empreendedor Ranieri Pierotti. Ele tem uma empresa voltada para assessoria, para prestar atendimento na área de quando um grupo empresarial ou mesmo uma empresa vai se instalar aqui em Teresina, ele cuida de toda a burocracia, ele dá essa consultoria bem ampla, mas tem esse foco na burocracia que é importante e que muitos grupos que vêm de fora desconhecem a nossa legislação. Então, se você está gostando dessa entrevista, você compartilha com seus amigos, com os amigos do condomínio, os amigos do bairro, da empresa que você trabalha, da escola onde você estuda, da faculdade, enfim. E segue as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a ganhar o mundo, a ganhar a audiência do mundo inteiro, tá bom? Ranieri, nós não terminamos ainda porque eu quero que você olhe para ali. Pronto. E você dê aquela palavra para quem está pensando em empreender, que está ali com muitas ideias na cabeça, tem um capital muito ou pouco, mas que ainda está reticente. Pode falar. Primeira coisa, se você quer empreender, atualmente você não precisa tanto de capital. Você precisa de uma coisa chamada criatividade. Com a criatividade, você vai determinar qual o seu foco, onde você vai atuar, e além de tudo, você vai descobrir com a sua criatividade onde você pode dominar o mercado naquela sua região. Uma outra coisa também que é assim, se você quer empreender, procure o Sebrae, procure o Senac, aquela coisa toda. Instituições que orientam, né? Exatamente, mas procure principalmente outros empresários. Olha, mesmo que sejam empresários de outras áreas, eles têm como lhe passar, sim, a experiência deles. E outra coisa, todo mundo às vezes pensa assim, eu vou fazer concurso público, eu tenho estabilidade. Se você tiver determinação, certo? E principalmente a palavra que eu falei durante todo o nosso bate-papo, que é o quê? Ambição. Quem tem uma ambição forte, vence tudo, entendeu? Então o que eu quero dizer para você, foque sim em ter amigos empresários, troque experiência, procure um contador que tenha experiência, que não vá lhe abandonar no meio do caminho, do oceano que você vai entrar, entendeu? Do oceano azul. Ou um oceano vermelho. Ou vermelho, né? Gente, muitas vezes você consegue o mercado de trabalho dentro do mercado do Oceano Vermelho. Você está aqui numa situação disputando o mercado, disputando cliente, aquela coisa toda, e aí é onde vem a criatividade. E aí é onde você sai do Oceano Vermelho para o Oceano Azul. Dizem até que as grandes oportunidades elas surgem nas crises, né? Exatamente. Então o importante é você ter deixar o radar ligado e antenado para captar as oportunidades. É onde a gente tem as grandes ideias. Olha, se não houvessem as crises,
a gente não teria desenvolvimento. Muita gente consegue sobreviver, e às vezes é onde surgem grandes coisas, grandes grupos empresariais, é com a crise. Sem dúvida. Quando as pessoas eram empregadas, que perderam o emprego por causa de uma crise, aí olha para um lado, olha para o outro, não vê, monta uma coisa e depois aquela coisa explode. No bom sentido. No bom sentido. Meu rei, chegamos agora ao final. Queria agradecer Eu que primeiro agradeço. de você ter aceito o nosso convite, depois de vir aqui com tanta disposição e ter essa eloquência de colocar para os nossos internautas, quem está nos vendo nesse momento, essas ideias de forma organizada. Isso foi muito bom, eu acho que quem nos assistiu conseguiu captar e entender. Sobretudo quem pensa em empreender. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E tem um detalhe, não é só em empreender, porque todo empresário, para crescer na vida, ele precisa de quê? De intraempreendedores, ou seja, pessoas que queiram crescer dentro da empresa dele. Agora, essas pessoas só querem crescer dentro da empresa dele se tiver o quê? Qualificação e uma boa remuneração. Perfeito. E você já sabe, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho para receber as nossas notificações e participa das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.